Olá a todos, o meu nome é Paulo de Vilhena e hoje estou aqui para partilhar convosco a ferramenta que eu acredito que maior impacto pode ter nas vossas vendas. Que ferramenta é essa? Bom, há muito tempo que os especialistas lhe chamam funil de vendas. E o que é que significa essa ferramenta do funil de vendas? Em rigor, aquilo que nós tratamos quando falamos de um funil comercial é da aplicação à área das vendas e aos tempos modernos daqueles que são os princípios que tiveram origem na Revolução Industrial, ou seja, no final do século XIX, início do século XX, nomeadamente nos princípios da análise processual e daquilo que ficou conhecido mais tarde por gestão científica. Talvez o grande emblema deste trabalho sobre a divisão de tarefas num determinado processo e depois a medição da performance em cada tarefa visando a otimização do resultado final tenha sido Frederick Taylor e a publicação desse conhecimento seja de 1911. Porquê é que estou a explicar-lhe isto? Simplesmente para lhe dar uma ideia muito concreta. São princípios com mais de 100 anos que têm sido talvez o principal fundamento da economia moderna e que por alguma razão na área das vendas nós ainda teimamos em evitar ou pelo menos em resistir à sua implementação. Agora deixe-me dizer, com mais de 25 anos de atividade comercial e já praticamente 18 a treinar vendedores e comerciais em praticamente todas as áreas de negócio, posso lhe garantir uma coisa: a implementação destes princípios é muito provavelmente a ferramenta que no curto prazo maior impacto pode ter no crescimento das suas vendas, no número de clientes que vai fechar e por consequência no número de transações que cada um desses clientes poderá implicar. Então vamos tentar, num processo comercial que eu aqui de uma forma muito geral vou tentar adaptar ao seu mercado, o mercado automóvel, mostrar como pode funcionar um funil comercial, sendo que aquilo que eu lhe vou mostrar é um modelo generalista e que, por alguma razão, se o seu processo de vendas no seu negócio em particular tiver alguma especificidade diferente daquilo que eu vou mostrar, poderá adaptar essa especificidade ao seu modelo de negócios, adicionando mais passos ou retirando alguns passos ou até alterando alguns passos em relação àquilo que eu vou aqui transmitir. Então, a primeira coisa com que nós precisamos de preocupar-nos no processo comercial, e talvez eu um dia grave depois um vídeo sobre isso, é em gerar um contacto, ou seja, em alimentar o seu processo de vendas. Sem haver contactos, não há possibilidade de iniciarmos um processo comercial. Tradicionalmente, a forma que nós temos de gerar contactos em vendas, ou desculpe, em negócios, é através do que nós chamamos de marketing. Então eu posso colocar várias táticas de marketing no mercado, posso comunicar de várias formas com o meu nicho de mercado, os potenciais compradores, no sentido de atrair alguns contactos para o meu funil comercial. Uma coisa é gerar um contacto, e o que é gerar um contacto? É eu identificar um potencial comprador, neste caso para si que nos está a ver, de um automóvel, alguém que por alguma razão é um potencial comprador de um automóvel para mim, pode ser uma empresa, pode ser um particular. Outra coisa é eu efetuar esse contacto, ou seja, eu ou alguém da minha empresa agarrar no telefone e concretizar esse contacto. Dar-lhe outro exemplo: se eu tiver um stand, uma coisa é alguém entrar no meu stand, outra coisa é eu atender a essa pessoa. E pode-lhe parecer muito estranho, mas várias vezes no stand onde eu comprei o meu carro, eu acabo por ir lá fazer a revisão, porque o stand tem também oficina, e muitas vezes, enquanto eu espero para ser atendido para a revisão do carro, passeio-me no stand e com 2 ou 3 vendedores presentes, eu reparo que nenhum deles me atende. Ou seja, nenhum deles me pergunta
se eu quero ver algum dos carros em particular, qual é o carro que eu estou a conduzir hoje, quanto tempo me falta para comprar, ou seja, todos estes vendedores têm alguém que está no stand a passear. Sim, é verdade, eu estou à espera da revisão, mas sou um potencial comprador de um daqueles carros que o vendedor não saberá se é já ou se é no futuro que eu estarei comprador. Enquanto eu ando a visitá-los, o contacto foi gerado, mas o contacto não foi feito. Ou seja, eu até tenho a pessoa no stand, mas ninguém, neste caso não é por telefone, ninguém se dirigiu a mim para me perguntar se eu estou eventualmente em fase de ponderar a compra ou quando é que eu poderei estar para falarem comigo nessa altura. Então, primeiro vamos gerar os contactos e depois vamos fazer o contacto. Lembrar que o seu contacto pode ser inbound, se alguém o procurar, se alguém lhe telefonar, se alguém entrar no seu stand, ou o contacto pode ser outbound, ou seja, alguém de alguma forma lhe deixou o seu registro, o seu e-mail, o seu número de telefone, e é você quem tem que agarrar no telefone e ligar para essa pessoa. Seja qual for a origem do contacto, o contacto tem de ser executado, tem de ser feito. Então, há um determinado número de contactos que deve ser feito para eu concluir depois a jusante uma venda. Então, o número de contactos que nós fazemos é um primeiro indicador do nosso processo comercial. Quantos mais contactos eu gerar, quantos mais contactos eu conseguir fazer, mantendo-se todas as outras variáveis constantes, maior o número de vendas que eu farei, maior, em princípio, o valor de vendas que eu conseguirei fazer. Agora, nem todos os contactos que eu recebo me compram. Nem todos os contactos que me fazem ou que eu faço são compradores. Então, há uma segunda fase, tradicionalmente, no processo automóvel, que é uma qualificação do contacto. Podemos chamar exatamente qualificação. Ou seja, entender se de alguma forma nós temos na nossa lista de ofertas alguma solução que possa servir a esta pessoa. Alguma solução que possa aliviar a necessidade ou o desejo que este indivíduo ou que esta empresa tem. Então, a segunda fase passará por ser qualificar estes contactos. Qualificando os contactos e percebendo se há, de facto, uma alternativa que pode servir a estas pessoas, talvez nós possamos chamar à fase seguinte a proposta. Então, nem todos os contactos são qualificados, nem todas as qualificações dão origem a uma proposta. Então, se nem todos os contactos são qualificados, eu posso criar aqui uma taxa de conversão. Se nem todas as qualificações dão origem a uma proposta, eu terei aqui outra taxa de conversão. Partindo do princípio que eu proponho algumas soluções a esta pessoa, talvez alguma das soluções possa ser levada à próxima fase, à fase de negociação. Talvez algumas das propostas que eu faça sejam imediatamente recusadas. Então, nós voltamos a ter outra taxa de conversão do número de propostas, número de qualificações para o número de propostas, do número de propostas para o número de negociações. E de todas as negociações que eu faço, uma parte irá eventualmente transacionar, sendo que outra parte não transaciona. Ou seja, voltamos a ter aqui outra taxa de conversão. E uma vez que temos em cada uma das fases do processo comercial taxas de conversão, em rigor, este processo apresentará a forma de um funil. Porquê? Porque teremos mais contactos do que qualificações, mais qualificações do que propostas, mais propostas do que negociações, mais negociações do que transações. Qual é a grande vantagem que tem de usar este processo? Bom, em rigor, nós temos aqui 3 vantagens e eu vou sintetizá-las todas rapidamente para não tomar muito do seu tempo. A primeira vantagem é que, a partir do momento em que eu entendo o padrão matemático por trás de cada transação, ou seja, que eu entendo que cada transação corresponde a um número X de negociações, a um número Y de propostas, a um número Z de qualificações e a um número K de contactos, eu posso perceber exatamente o que preciso de fazer a cada um dos níveis para produzir o número de transações que eu faço. Ou seja, dito de outra forma,
Na sua empresa, o que é medido é feito. Ou seja, a partir do momento em que eu monitorizo quanto preciso de fazer em cada uma das fases para produzir um determinado resultado final, eu posso passar a diariamente, eu e a minha equipa de vendedores, cavar o número de negociações, propostas, qualificações e contactos necessário para atingir um determinado objetivo. Então, o que é medido é feito. Eu sei exatamente o que preciso de fazer. Segunda grande vantagem da utilização do funil comercial é que o que é medido é controlado. E o que é que significa controlado? Significa que eu passo a saber exatamente também o que é que preciso de fazer para melhorar os meus indicadores. Eu posso pensar, em rigor, eu costumo dizer que temos uma pergunta que é o que nos faz ganhar dinheiro nos negócios, que é a pergunta como. Então a medição ativa o como. O que é que isso significa? Eu posso perguntar em cada momento o que é que eu posso fazer para gerar mais contactos. Eu ativo o que é que eu posso fazer para gerar mais contactos. Isto significa que o meu cérebro passa a estar ativo para fazermos cada vez um número de contactos maior. Depois eu posso começar a perguntar o que é que eu preciso fazer para executar mais contactos. O que é que eu posso fazer para aumentar o número de qualificações, o número de propostas, de negociações e de transações. Ou seja, o facto de ter um número permite-me orientar a minha atenção para o estímulo constante desse número. Eu muitas vezes a brincar, mas ao mesmo tempo dando um exemplo bastante real, se eu quiser emagrecer, provavelmente a primeira coisa que preciso de fazer é pesar-me. Ou seja, há um indicador que eu preciso de selecionar. A partir do momento em que esse indicador é controlado, eu posso estimular esse indicador. A terceira grande vantagem do funil é que tudo o que é executado e tudo o que é controlado tem o potencial de ser multiplicado. Ou seja, eu posso também perceber como é que cada uma destas taxas de conversão pode ser melhorada. Então, a partir do momento em que eu monitorizo, que eu tenho números para controlar cada fase do meu processo comercial, eu ativo a tal pergunta que me faz ganhar dinheiro. Então eu posso ganhar dinheiro aumentando o volume de contactos que é gerado ou a eficiência com que eu trato cada contacto. Então, através do aumento do volume, do aumento da quantidade e ou do aumento da minha eficiência, eu aumentarei no final do dia, do mês, do ano, tendencialmente, o valor também das minhas vendas. Então, esta, lembre-se, é provavelmente, da minha experiência, a melhor ferramenta que pode usar para ganhar controle sobre o seu processo de vendas, sendo que ganhar controle significa aumentar, francamente, os seus resultados. Espero que esta ideia lhe possa servir. Teremos aí outros vídeos com outras boas ideias para si.